Olha isso. Pois Então a é, Globo olha fatura isso. mais no governo Lula. Por que será, né? O William Bonner deve estar soltando rojões. O mesmo William Bonner que inocentou um certo ladrão que todos nós conhecemos muito bem por desgraça, mas por coincidência do destino, a Globo deveria mudar esse nome. Globo eu acho muito, né, uma coisa meio anos 80, ultrapassada. Tinha que ser Rede Globe. Você não acha? Seria mais interessante, né? Rede Globes. Ou se não, Globes, né? Pro nome neutro. Pois é, cara, porque que adianta se fazer tanta propaganda esquerdista e se chamar Rede Globo? Não, tem que mudar isso aí. Mas é muita coincidência. E essa verba tá vindo de onde, pessoal? Do seu, do meu, do nosso bolso aqui. Estamos patrocinando a Rede Globes. Então eu acho que todo mundo aqui deveria fazer uma campanha. Por que a gente pelo menos não ganha uma assinatura do Globoplay de graça? Deveríamos, já que a gente que banca, né? Seria o mínimo aqui. Não que eu esteja muito interessado nessa programação de esquerda deles, mas como uma forma de, sei lá, retribuir o nosso tão suado dinheiro, deveriam ao menos dar uma assinatura gratuita. Rubão, o que tu acha disso aí, cara? É fascinante, né? Cara, eu dispenso a assinatura do Globo, mas eu concordo contigo no que tange a dinheiro público despejado nesta emissora, né, cara? A gente vê aí, temos dois gráficos que representam bem como que foram como que está o governo, como foi o último governo. Enquanto que no governo do Bolsonaro era bem dividido, ó. A Record, a Globo, a SBT não tinha nenhuma emissora com uma disparidade tão grande assim à frente das verbas públicas. Agora, no governo do Lula, olha só, a Globo tem mais que o dobro da segunda que recebe recursos que é a Record. Isso é um absurdo. Depois a gente tem que ver o Lula dizendo que, jogando aquelas ideias de que a Globo é inimigo do Lula, a Globo é inimigo do PT, a Globo é inimigo nada, são muitos aliados, isso sim, cara, porque o tanto que a Globo militou para o Lula chegar onde chegou, agora a gente está vendo aí a retribuição, né, Edu? Olha a disparidade dos mapas, cara. Não, a Globo é a maior agente publicitário a favor do PT que eu jamais vi na minha vida. Sempre foi comunista, cara. Desde a época do saudoso Roberto Marinho, que fez um bom trabalho pelo Brasil, vamos admitir aqui, mas ele mesmo falava, dos meus comunistas cuido eu. Ele sabia o que tinha ali dentro. O velho se foi e os comunistas tomaram conta de tudo. Mas vamos lembrar aqui, rapidamente, anos 90, por exemplo, tivemos aquelas séries Anos Rebeldes, tivemos novelas que sempre mostraram a ditadura, aquele período horrível, sombrio da história do Brasil, os pobres comunistinhas fugindo, aqueles comunistinhas Zona Sul, né? Sempre mostravam um famosinho ou outro, uma Nara Leão da vida, e era sempre aquela coisa, a ditadura querendo pegá-los, e eles no aparelho, eles chamavam de aparelho o local onde eles se escondiam. E a Globo nos ensinou tudo isso. Eu, pelo menos, cresci com essa narrativa da Globo. Acho que você também deve ter pegado um bom pedaço disso, né, Rubão? Mas nós sempre vimos a Globo sendo a favor do comunismo e contra a democracia. Isso não é novidade para ninguém. Exatamente. Isso não é novidade para quem acompanha, né? Para quem está por dentro do que acontece. Mas chama a atenção para uma situação aqui. Quando a gente fala de verbas públicas do governo federal, Edu, olha isso aqui. Eu vi essa manchete hoje. A Jovem Pan vê verba publicitária federal desaparecer sob governo Lula. Eu queria muito ouvir o comentário de Amanda Klein, né? Os sapatênis, que provavelmente daqui a um tempo ficarão sem emprego, porque, pelo que me constou aqui, o Edu estava vendo, 0,2% que o Lula está destinando à PAN. Ou seja, ele quer que a PAN se exploda. Né? E agora eu queria muito ver a comunistada da PAN levantar a bola do senhor Lula, né? Sim, porque já é um absurdo que tenha verba federal para emissoras de rádio e televisão. O governo está fazendo propaganda de quê? O governo precisa fazer propaganda? Eu lembro de um governo que tinha um sistema de propaganda muito efetivo ali, que é algo que muito parecido até com o nome da emissora que a gente estava falando aqui, né? A Rede Goebbels. Então, esse sistema tinha um sistema de propaganda fantástico. Então, caso contrário, propaganda do governo é desenvolver o Brasil. Propaganda do governo é concluir obras, é fazer hospitais, escolas.
É tudo aquilo que a gente paga imposto para ter acesso, essa é a propaganda que o governo deveria fazer. Não propaganda publicitária, peças publicitárias em emissoras de rádio e televisão. E isso eu não falo só por causa da Globo, não. Eu falo de Jovem Pan, de Record, de toda a emissora de rádio e televisão que já tem a concessão da telecomunicação. É uma concessão. Eles é que deveriam estar pagando, não o contrário. Ou seja, eles têm a concessão para fazer bilhões e ainda ganham do governo federal, que é dinheiro oriundo dos nossos impostos. Você vê a contradição, o círculo vicioso que se instaura no sistema, mais uma vez, de jabuticaba, que só existe no Brasil? Pois é. Essa verba aí que a gente está vendo no gráfico aqui da Globo, por exemplo, pelo que eu estava lendo, é tudo direcionado a anúncios da Secom. Eu não sei para que tanto anúncio da Secom assim no governo, na Globo. Não entendo, mas enfim, é mais uma forma de retribuir aquilo que a Globo tanto fez para o Lula durante toda a campanha, né? Quem não lembra daquela, como o Edu bem lembrou no início aí, daquela absolvição sumária de William Bonner na sabatina do Jornal Nacional, né? Quando ele fala, o senhor não deve nada para a justiça. Se Bonner fosse o Supremo da Corte, que estava absolvendo, enfim. O Lula só está retribuindo tudo que foi feito, né, Bonner, não. Após todas as condenações, provas, tudo já decidido, segundo William Bonner, porque nós sabemos as manobras do STF para soltar o ladrão. Conhecemos, mas isso não faz com que o ladrão seja inocente, segundo William Bonner. É muito ridículo, mas vamos contar um caos aqui que aconteceu com ele, que eu achei muito interessante, né? Foi quando a atual esposa dele foi assaltada, inclusive foi agredida fisicamente por uma vítima da sociedade. Eu não vi o senhor Bonner se pronunciar a respeito disso. Será que eu perdi isso, Rubão? Pois é, meu amigo. Pois é, eu também. É incrível. A seletividade, né? É incrível. Meu, o Brasil, meu amigo, caminha para um rumo, Eduardo. Meu amigo, que eu vou te falar, dá medo. Dá medo, cara. A gente pega esse gráfico aqui mesmo, no governo do Bolsonaro, tinha ali uma distribuição até que relativamente igual, dependendo da audiência. Agora, o Lula, ele é descarado, meu amigo. Descaradamente é Globo. É descarado, é descarado. E já pensou se fosse feito o contrário? Se Jair zerasse os investimentos na Globo? Aí ele ainda não, manteve 20% ali, ó. Eu acho que ele foi muito sereno ainda com a Globo. Manteve a concessão, apesar de tudo. Aliás, eu faço aqui a minha crítica de sempre, mais uma promessa que ele não cumpriu. A Globo não pagou o que devia, nem sequer houve uma negociação justa a respeito do montante, e ele disse que em outubro de 2022, caso isso não fosse resolvido, cassaria a concessão da Globo. Não o fez, porque estava ali em período eleitoral. Aí eu tenho que perguntar, como em toda live, eu tenho que perguntar aqui, valeu a pena, presidente? Valeu a pena o senhor trair a nação que o apoiava? Valeu a pena o senhor fazer alianças escusas por causa de uma eleição que acabou perdida de todo modo, justamente porque o senhor não lutou pela nação que prometeu defender? E hoje, Rubão, como todos nós sabemos aqui, o Brasil é um país comunista. Comunista sim, com um presidente que tem orgulho de ser comunista. Como diz o nosso amigo Serrão, o companheiro Stalinácio, sem vergonha, sem pudor e que executa tudo aquilo que disse desde o início. Uma coisa a gente não pode acusar o Lula, é de ter mentido. Isso não. Porque ele foi claro. Neste caso, não. Não. É ladrão, é bandido, mas fala isso na cara dura e, olha, cai na lábia dele quem quer, porque ele não mentiu nesse aspecto e em muitos outros tampouco. Sempre disse o que ia fazer, apoiar a Venezuela, apoiar ditaduras, apoiar a África, apesar do fiasco que ele fez quando lá esteve. E tudo mais que ele está fazendo. Perseguir a quem não o apoia, essa gente que deve ser extirpada. Quem foi que extirpou gente? Quais foram os regimes? Pessoal, eu já falei aqui. Foi o regime da Alemanha nazista, foi o regime soviético e agora o regime de Stalinácio. Então ele não colocou nenhum empecilho para que nós víssemos o verdadeiro Lula. Bolsonaro sim disse, nossa bandeira jamais será vermelha e o nosso país não será entregue aos comunas. Bolsonaro, você é um mentiroso. Merece o que está acontecendo. Pois é. No minimamente,
O Bolsonaro foi muito covarde nisso tudo, mas, enfim, Extremamente. está aí agora a Globo nadando de braçada, ganhando dinheiro do seu imposto. Então, caro amigo que está vendo esse vídeo, faz um favor, trabalhe bastante para o governo arrecadar bastante para pagar a Globo, para pagar e financiar aquela programação maravilhosa da Globo. Então, trabalha. Vá trabalhar, que é a melhor coisa que a E gente tá faz. cada Vamos trabalhar. vez melhor, né? Cada vez melhor. Quem já acompanhou aquela emissora, como eu, décadas atrás, sabe que um dia teve um conteúdo de qualidade e hoje o que nós vemos é uma Faz tempo. doutrinação explícita. Hoje, exatamente, já tem muito tempo, já tem umas 2 décadas, né? Aliás, desde que o companheiro Stalinácio assumiu a primeira vez, que aquilo ali desandou completamente, sabe-se lá por quê. Então, o que nós vemos é isso, aquela escola de doutrinação, de má atuação, que não produz conteúdo de qualidade algum, mas que influencia a cabeça do brasileiro. Aí, cara, eu realmente gostaria de compreender o que se passa no nosso país, que as pessoas se iludem por uma Rede Globo. Nos dias de hoje, com todo o acesso à informação que nós temos. Burrice. Somente isso que eu tenho a dizer, burrice, ignorância. Hoje, ignorância, eu acho que é uma opção, meu amigo. É ignorância quem quer.